Amém. Graça e paz, gente. Graça e paz, gente bonita. Só os bonitos falarem. Agora vou tentar de novo. Graça e paz, gente bonita. Que maravilha. Pessoal, hoje nós já tivemos pela manhã um culto maravilhoso. Foi o encerramento da conferência. Nós tivemos aqui um ato profético. Abençoamos as famílias. As famílias sentaram à mesa aqui. Os pais foram abençoados de uma forma poderosa. Receberam uma oração profética aqui dos pastores. Foi muito bom, muito precioso. Mas sabe, irmãos, nós estamos muito felizes por aquilo que Jesus está fazendo. Enquanto as crianças vão subindo, eu vou avisar para você. Lá atrás a gente tem ainda uns materiais, né, Emanuel? Manuel está lá, Manuel e Maurel, a dupla do cantor, né? Emanuel e Maurel, né? Estão lá na lojinha, tem umas camisetas lá ainda dos homens de honra. Não são camisetas da conferência, camiseta do Ministério de Homens aí da igreja, tá bom? A gente confeccionou tudo voltado para o Ministério de Homens. Então você pode adquirir lá um boné, tem camiseta, tá muito legal. Aquela camiseta, gente, é do filé mignon do Dry Fit, viu? Poliamida o negócio. Quem tem de tecido aí é da boa. Você vai pegar e falar, eu quero. Foi muito, muito legal o fim de semana, foi muito precioso, né? Os irmãos brincar de carrinho lá, né? Os homens brincar de carrinho, foi muito gostoso lá, né? Fizemos coisas maravilhosas, foi muito especial. Eu queria... E tudo aconteceu nesse fim de semana, foi para a glória do Senhor, gente. E a gente está muito feliz, porque a gente aproveitou a conferência, mas está sendo privilegiado com os preletores, né? Eles ficaram aqui no fim de semana com a gente, estão aqui. Eu queria pedir ao Guilherme para ficar em pé, Guilherme, por favor. Vamos aplaudir o Guilherme, gente. O Guilherme é o nosso irmão precioso, filho aqui do pastor Osni. Muito obrigado, Guilherme. Veio servir a gente na conferência. Você marcou nossa vida, nosso coração. Você fez direitinho que eu falei para ele, ó, se sinta em casa, mas se comporta como visita. E ele se comportou direitinho, né? Pode sentar, Guilherme, muito obrigado. Um rapaz cheio de Jesus, precioso, ministrou para nós. E é tão lindo, irmãos. Eu vou encorajar você, jovem. Guilherme, apesar dessa cara de 30, ele tem só 22, irmãos, né? Brincando, tem liberdade com ele. Guilherme é um jovem de 22 anos e estava aqui ministrando na conferência de homens para nós. E é tão lindo quando um jovem se coloca nas mãos do Senhor para ser um instrumento de Deus. Quando qualquer pessoa se coloca nas mãos de Deus para ser um instrumento. E quanto mais rápido você se colocar na mão de Deus, mais Ele vai poder te usar. Quanto mais campo você der para o Espírito Santo, mais Ele vai usar. Então, a gente ficou muito honrado, muito feliz por você ter vindo, por você estar aqui servindo a gente nesse fim de semana. Leva nosso abraço, nosso coração, né? Você gostou de nós, irmão? Então você volta, tá? Você volta, não precisa nem trazer o pai, você pode vir sozinho. Tô brincando. Mas nós estamos com a gente também, pastor Osni, lá de Dourados. Pastor Osni é um dos homens que Deus tem levantado nessa nação para trabalhar com o movimento Legendários. Ele é um diretor da pista lá do Vale da Onça, lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. E Deus foi o lugar, inclusive, onde eu fui fazer o meu top, onde eu fui subir a montanha lá. E como eu fui abençoado, milhares de homens têm sido abençoados por aquele lugar, né? E não só isso, mas eles fazem projeto social, eles trabalham com homens de uma forma muito relevante. E eu louvo a Deus pela vida de homens assim, que Deus vai levantando para tocar o coração daquele homem, né? Você sabe que homem é uma benção, né, irmão? Você tem um marido em casa, você sabe como é que é, né? Homem é meio enroscado, né? O homem é o bicho meio enroscado, é um negócio meio esquisito de mexer com o homem, né? Não é qualquer um que acessa o coração dos homens, não. Mas o Senhor tem dado uma graça ao pastor Osni e nós fomos muito abençoados já da outra vez que ele esteve aqui na igreja, mas esse fim de semana foi muito especial, ministrando ali os homens na conferência. E hoje pela manhã tivemos uma palavra muito especial também. E a gente tem o privilégio, convidei ele bondosamente, eu estou gastando ele tudo que eu posso aqui, irmãos, né? Alguns perguntam, você vai pregar? Eu vou nada, tem um cara bom aí para pregar, né? O homem de Deus. Eu queria chamar a pastora Osni, venha, por favor, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, gente. O homem de Deus, aplaude mais, isso, recebe ele com todo o seu carinho, em nome de Jesus. Eu queria dizer, pastor, que eu sou muito grato, viu? A Deus pela sua vida, pelo seu coração, pela sua voluntariedade. Pastor Osni é um homem do povão, gente. Ele gosta de estar onde está a muvuca acontecendo, onde tem gente, né? É um cara que gosta das rodinhas. Esse cara é uma benção, né? Lá
Na conferência, cada hora ele estava num canto, né? Estava sentado num grupinho diferente, um homem precioso. E eu queria que você estendesse sua mão para cá. Você crê que o Senhor tem algo sobre a sua vida hoje? Irmãos, eu creio. Então, nesse estender de mãos, saiba que o Senhor vai liberar sobre você algo. Então, vai lá. Invoca a presença de Deus sobre a vida desse homem. Vai, levanta a tua voz mesmo. Senhor, nós bendizemos o Senhor. Pai, nós sabemos que teu filho carrega a tua palavra, carrega uma porção do Senhor para hoje à noite. Nosso coração está aqui voluntário, receptivo, aberto àquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que o teu filho Osni, Pai, ele apenas fale, mas que o teu Espírito ensine, cure, liberte, faça milagres, sinais e abençoe a nossa vida hoje à noite. Pai, estamos aqui porque queremos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Para nós é um privilégio poder estar aqui, uma honra conhecer pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas que têm o reino dos céus. E já tive aqui em outra oportunidade, foi uma benção poder estar aqui, né? E nessa vez eu trouxe reforços, né? Estou aí com meu filho. Minha esposa está lá em Dourados com a minha filha e com o meu outro filho, Daniel. Daniel é uma benção. Daniel é o caçula, né? E ele é aquele onde que eu vou, ele gosta de pescar, ele gosta de acampar. Então, o Daniel. A Emanuele, ela é mais aquela menina doce, né? Então, a Emanuele, ela traz o equilíbrio da casa, né? Só que ela é muito brava, puxou a mãe dela. Mas para nós é um privilégio poder estar servindo o Senhor, servindo pessoas. Então nós queremos se desgastar na presença de Deus. Esse é o nosso objetivo, é se desgastar na presença do Senhor. Sabe, queridos, muitos pregadores às vezes gostam de vir em lugar aonde vai dar ibope, aonde vai dar like. E nós não, aonde nos convidar e se couber dentro da nossa agenda, nós vamos. Nós vamos aonde ninguém quer ir. Nós vamos aonde tem homens e mulheres apaixonadas pelo Senhor. Nós somos muito simples, só que nós amamos o Senhor. Nós ficamos o pastor tem nos tratado muito bem e toda hora tem uma casa para nós irmos, né? E nós não comemos tudo isso não, gente. O pastor, não, vamos tomar um café, pai. Eu falei, não, pai, é bem tranquilo, nós somos gente igual vocês. Por isso que eu gosto de estar no meio do povão, gosto de estar ali conversando. Ontem eu pude participar lá de um pouco ajudando a equipe branca, né? Eu vi lá, eu falei, vou ficar com esses homens aqui. E fazer essa interação de estar junto, porque nós temos que sentir o que as pessoas sentem. Nós temos que se colocar na brecha de vidas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos buscar isso até que Ele venha. Enquanto Ele não vir, nós vamos continuar crendo no milagre, nós vamos continuar crendo na restauração. E talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um milagre. Alguém aqui precisa de um milagre nessa noite? Eu não sei, eu conheço, eu tenho o meu amigo Flávio, a casa, né, que eu conheço, né, tenho alguns amigos aqui, só que eu não conheço, eu não sei o que cada um aqui precisa. Talvez você veio aqui essa noite precisando de um milagre, precisando de resposta do Senhor. E talvez você colocou o Senhor à prova. Senhor, eu vou hoje na igreja, mas o Senhor tem que falar comigo. Abra teu coração. Confia nele e ele vai fazer algo poderoso. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor lá em Números capítulo 26. As mulheres estão aí? Só as mulheres. Vai mudar esse negócio, hein? Glória a Deus, a pastora com a sua equipe tem feito um excelente trabalho. Só que tem uns homens aí que... Cadê os homens?
eles estão, pastora. Espera a próxima conferência. A próxima conferência, qual que é a meta, Guilherme? 1000 homens. Será que nós conseguimos? 1000 homens. Vamos trabalhar para, eu não sei qual que é a data que vai ser, mas nós vamos juntar 1000 homens nesse estado de Rondônia, nessa cidade chamada Cacoal, e o céu vai se rasgar sobre este lugar. Eu creio. Nós servimos um Deus do impossível. Números capítulo 26, lá no verso 33, a palavra de Deus fala assim: Zelofeate, filho de Efé, não tinha filhos, mas filhas. E os nomes das filhas de Zelofeate eram Macra, Noa, Olga, Milca e Tisa. Zelofeate, vou repetir, Zelofeate, filho de Efé, não tinha filhos, mas filhas. E os nomes das filhas de Zelofeate foram Macra, Noa, Olga, Milca e Tisa. Feche seus olhos. Senhor, nós te amamos, nós já te adoramos, nós entregamos, Senhor, sementes nesse altar, nós entregamos os nossos dízimos. Pai, mas que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, eu sei que tem homens e mulheres aqui pedindo resposta, homens e mulheres que entraram neste lugar de glória, pedindo, Senhor, cura, restauração, pedindo um milagre. Senhor, eu não sei o que a tua igreja, o que essas pessoas aqui reunidas, elas precisam, mas tu sabes, Senhor, apenas uma palavra tua, Senhor, pode mudar tudo. Então que essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes, as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, que o Senhor possa nos pegar de dentro para fora, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, aqui, Zelofeate, esse contexto, aqui o Senhor dá uma ordem a Moisés, para Moisés fazer o censo. Moisés implantou o IBGE da época e começou a contar o povo. E contou o povo, separou o povo em tribos, e ali era para, cada família era para ter a sua parte da terra, era para ter uma família grande, ia receber uma proporcional à sua família, uma família menor ia receber uma terra menor. Só que esse homem, Zelofeate, ele não tinha filhos. Tem alguém aqui no nosso meio que só tem filhas? Por favor, levante sua mão. Quantas filhas? 2. Quantas? 1, 2. Alguém com mais? Quantas filhas? 2. Só que esse homem, ele tinha... Quantas filhas esse homem tinha? Quantas filhas? E esse homem morre. Só que a lei da época era que só os filhos que poderiam ter herança, as filhas não. Ou seja, só as mulheres as mulheres não tinham parte. E hoje nós vemos as nossas igrejas, as mulheres trabalhando, as mulheres, a pastora acabou de falar que ela estava numa conferência, onde ministrou e foi ministrada ali naquele ambiente. E ontem nós estávamos reunidos com aí quase 200 homens, crendo no milagre, crendo em algo poderoso. Só que aqui nessa época, as mulheres não tinham vez. As mulheres não tinham um posicionamento, as mulheres eram apagadas. Então, a Zelofeate morre e ele não deixa um herdeiro, porque ele só tinha filhas. Imagina a situação. Começou a chamar. Eu imagino uma grande concentração. E não sei se provavelmente aqui teve. Aqui quando ia entregar as escrituras, né? Eu lembro que antigamente, não sei se aqui era, pelo menos lá em Dourados era assim. Quando a prefeitura dava alguns loteamentos, eles iam entregar a matrícula, a escritura, e todo mundo se ajuntava e ia chamar família por família. E fez isso. Nesse contexto aqui fez isso. E não chamaram a família de Zelofeate, porque eles não tinham parte na herança. E chamaram todo mundo. Eu imagino essas mulheres olhando e de repente chama ali os parentes, chama ali as vizinhas, chama aquele povo mais próximo.
E aquele povo que ia recebendo a sua escritura da sua terra, e elas começou a questionar, mas como assim? Nós não temos parte da herança? A lei diz isso. A lei era clara. Claro que hoje a lei, principalmente aqui na nossa nação, vale para uns e não vale para outros. Eu vi que muitos homens ficou fora porque não quiseram se submeter à lei. A ordem foi clara. A ordem era que ia ter um primeiro lote, um segundo lote, um terceiro lote, e no tal dia ia acabar as inscrições, não ia poder fazer a inscrição. Mas muitos homens querendo dar um jeitinho. Não, sou amigo do pastor. Eu ligo para ele, ele vai resolver. Sabe, querido, às vezes nós não queremos se submeter à lei. E aqui nesse contexto, o Senhor, Ele estabeleceu leis. E algo poderoso que o Senhor, Ele fez aqui. Essas mulheres, elas começam a se posicionar. E hoje nós podemos ver nas nossas igrejas, a grande maioria, aqui olhando aqui, dá para ver que a grande maioria é mulheres. E nós acabamos de sair de uma conferência de homens. Mas daí os homens vão dar desculpa, não, porque eu já fui de manhã. Não, nós somos sacerdote da nossa casa. Nós temos responsabilidade e nós temos que dar resposta para o Senhor. Glória a Deus pela vida das mulheres, que tem feito um excelente trabalho. Glória a Deus por tudo que as mulheres têm desempenhado nessa nação. Só que os homens têm que se posicionar de uma maneira diferente. Nesse contexto, as mulheres não recebem ali a sua escritura, não recebem ali o seu benefício. E essas mulheres começam a questionar. E a primeira a se levantar, a primeira a se posicionar de uma maneira que fala, não, mas como assim? A Macra, ela se posiciona e ela começa a falar, não, mas por que nós não temos parte da herança? Nós não temos culpa porque o nosso pai, ele faleceu. Nós não temos culpa porque o nosso pai, nós não temos um irmão. Nós não temos culpa. Como que nós vamos ficar? E a Macra, ela se posiciona de uma maneira que as outras olham assim e falam, como assim você vai fazer isso? Mas por que, Macra, você vai se posicionar dessa maneira? Porque você vai querer ir até a tenda da congregação? Porque você quer ir subir aquele lugar para falar com Moisés? E ela fala, por causa do meu nome. Você sabe que o seu nome tem um significado. Você sabe que o seu nome tem um significado. Muitos olha, antes de dar o nome para o filho, olha o significado do nome. Eu descobri, quando eu fiz o Veredas Antiga, o significado do meu nome. Osni, o significado de Osni é Deus ouve. E por isso eu não tenho dificuldade de falar, Senhor, faz um milagre, Senhor. Senhor, se manifesta neste culto, Senhor. Pega esse povo de dentro para fora, Senhor. Essa mulher precisa de um bebê. Esse homem precisa ser restaurado no seu casamento. Essa mulher está clamando por uma cura, está clamando por algo. E de vez em quando Ele ouve. Só que nós não podemos ser soberbos. Nós não podemos achar que a glória é nossa. Não, tudo é dele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Por isso nós estamos felizes daquilo que ele tem feito e ele vai continuar fazendo. Se o pastor, se a pastora, se os líderes dessa igreja não pregar, o Senhor, ele vai fazer as pedras pregar, ele vai usar os pássaros para ministrar, ele vai fazer algo. Então nós não podemos achar que nós somos autossuficientes, porque nós somos carentes da glória dele e nós precisamos do Senhor. Por isso nós não podemos nos achar quando ele faz um milagre, que ele quer nos usar como instrumento dele, e ele tem usado e vai continuar usando. Mas a partir do momento que nós achar que a glória é nossa, nós estamos fadados ao fracasso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem crê que o Senhor quer fazer milagre aqui nessa noite? Amém? Só que a Macra, ela se comporta de uma maneira, fala, não, eu vou subir até a tenda,
Eu vou subir até aquele lugar e eu vou questionar o Moisés. E as mulheres falam assim: mas menina, por que você vai? Por causa do meu nome. Mas o que significa o seu nome? Confiança. Fala para o teu vizinho: confiança. Confiança. Muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos em quem, QR Code? No Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós, aquele que está num alto e sublime trono, aquele que está com a sua mão estendida para nos abençoar, nós confiamos nele. Nós não confiamos nos bens materiais, não. Os bens materiais é muito bom, nos traz conforto, mas nós confiamos no Senhor, porque nós lembramos de onde o Senhor tem nos tirado, de onde Ele nos tirou. Lembra quando você não tinha nada? Lembra quando você tinha uma motinha? Lembra quando você não tinha nada para entregar, para oferecer? E hoje o Senhor te colocou num lugar de honra. Então desfrute desse lugar, mas não acha que esse lugar é seu. Se você é mordomo do Senhor. Às vezes as pessoas vão prosperando, as pessoas vão, o Senhor vai abençoando, vai. Eu lembro, queridos, que da onde o Senhor me tirou. Eu fiz um propósito uma vez com o Senhor de orar pelo meu bairro. Guilherme era menor, e eu saía, começava meia-noite, exemplo, em frente à minha casa, ia até o final da rua, dava a volta, ia até no final da rua e voltava e terminava onde eu comecei. Eu fiz isso por 21 dias. É muito bom nós se reunirmos numa célula, é muito bom nós se reunirmos na igreja para orar, mas quando nós saímos das quatro paredes, nós vamos lá para o bairro, você encontra algo que é um lugar hostil, é um lugar perigoso. Só que o Senhor se manifesta. O Senhor faz algo poderoso. E aquele dali eu saía e aclamava e orava, ungia. E aquele louvor cantando. Cadê aquela menina do louvor? Só pra cá. Cantando poderoso Deus. Eu lembro que eu encontrava aqueles homens vendendo droga. E quando eu chegava próximo deles, aqueles homens olhavam: pastor, e aí? Você está louco, pastor? Está vindo aqui? Eu falei: não, meu irmão, estou aqui para que você possa mudar de vida. Eu estou aqui para que você possa viver uma vida em abundância, que você abandone esse vício, abandone essas drogas. Quantos homens eu peguei e levei para uma casa de recuperação 1h da manhã. Mas às vezes nós não queremos isso, queridos. Às vezes nós se acostumamos com e não tem nada contra isso. Às vezes nós se acostumamos no lugar nosso de conforto. Às vezes nós crescemos um pouquinho e falamos: não, está muito bom. A macra, pelo significado do nome dela, confiança. As meninas, a sua mãe, a sua tia, mas macra, por que você vai ir? Por causa do meu nome. Por causa do meu nome eu tenho confiança que Moisés, ele vai nos atender. Eu tenho confiança que Moisés, ele vai nos receber. E ele vai dar algo para nós. Porque não é justo, nós não temos culpa. O nosso pai morreu por causa do seu próprio pecado. Ele não se aliou, ele não estava naqueles murmuradores, naqueles questionadores. Ele não participou de Corá, ele não era desse grupo. Ele morreu por causa do seu próprio pecado. Então, por causa do meu nome, eu vou conversar com Moisés. Só que daí uma vai. E a Noa, ela olha, ela vê a macra se posicionando. Ela vê a macra de uma maneira que, cheio de confiança. A Noa fala: não, eu também vou. Mas meninas, por que vocês vão? Por causa do meu nome. Mas Noa, qual é o significado do meu nome? Fala para o teu irmão aí: ninguém vai nos deter. Isso, fala com vontade. Ei, ninguém vai nos deter. Nós temos confiança, e ninguém vai nos deter. Um posicionamento de mulheres, posicionamento de irmãs, que não tinha direito. Se fosse para você cantar seu último louvor, como que você cantaria? Você é uma mulher com confiança, você é uma mulher que ninguém vai te deter, como seria? Ao que está sentado
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos. Pelos séculos, os séculos. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Poderoso Deus. A macra cheio de confiança, ela foi. A Noa, que ninguém vai deter, ela foi. A outra irmã, a Olga fala, não, eu estou vendo as minhas irmãs indo, eu também vou. Minha alma anseia por ti. Essas mulheres se comportaram de uma maneira diferente. A macra foi, a Noa foi, a Olga, não, a macra foi, eu também vou, a Noa foi, eu também vou. Mas por que você vai, Olga? Por causa do meu nome. Mas qual é o significado do seu nome, menina? Ei, os meus pés não estão amarrados. Bate o pé no chão e fala, os meus pés não estão amarrados. Vai, irmã, bate o pé no chão. Os meus pés não estão amarrados. Confiança, ninguém vai me deter, e os meus pés não estão amarrados. Olha o comportamento dessas irmãs. Uma cheia de confiança, outra que ninguém vai deter, e a outra que não está com seus pés amarrados. Às vezes o inimigo lança embaraço para nos amarrar, para nos parar, para nos deter, mas ninguém pode nos deter, porque nossos pés não estão amarrados. Amém ou não amém? Nossos pés não estão amarrados, e nós vamos prosseguir, e nós vamos avançar. E essas irmãs, elas falam, e as vozes tentando parar essas mulheres. Mas meninas, como vocês vão chegar? Moisés está escrevendo a lei, Moisés tem muito ocupado, é muita gente para Moisés atender. Não, nós vamos, porque eu tenho confiança, ninguém vai nos deter, e os meus pés não estão amarrados. A outra, a Milca vê a Olga indo, ela vê a macra indo, vê a Noa indo, e a Milca fala, eu também vou. Mas menina, por que você vai? Por causa do meu nome. Qual o significado de Milca? Autoridade. Fala para a pessoa que está do seu lado, autoridade. Nós temos que ter autoridade no Senhor. Por isso que nós temos que liderar pelo exemplo. Por isso que nós temos que ser o primeiro a chegar. Por isso que nós temos que... Eu não consigo estar passando e ver um lixo, posso estar onde for, eu tenho que pegar aquele negócio, eu tenho que jogar. Porque, sabe aquele negócio de falar assim, cara, isso me incomoda. Eu não sei, talvez, não sei como que é para você, mas para mim, se eu ver algo desalinhado, se eu ver algo fora, eu olho aquilo e falo, cara, mas está errado esse trem. Algo está acontecendo, algo está diferente, algo está mudado. Então nós temos que pegar e falar assim, não, opa, eu quero ter autoridade. Nós temos que liderar, por exemplo, para eu e você termos autoridade. Você lembra daquele louvor? Tu és santo, Senhor. A Milca, ela se enche de autoridade. Ela fala, não, eu vou por causa do meu nome. Do meu nome. Do meu nome.
Mas menina, o que significa o seu nome? Autoridade. Moisés vai nos receber por causa da confiança, porque ninguém vai nos deter, os nossos pés não estão amarrados e nós temos autoridade. Autoridade não é imposto, autoridade é conquistada. Autoridade, você busca isso no secreto. Você não precisa gritar mais alto para você ter autoridade. Você precisa colocar a sua cara no pó. Lamentações fala que coloca a sua cara no pó, porque ainda pode haver esperança. E o Senhor, Ele fez algo poderoso na vida dessas mulheres. O Senhor fez algo grande na vida dessas mulheres. O Senhor, o Senhor mandou mudar a lei. Na próxima página, no 27, lá no verso 2, eles se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos principais e de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava na companhia dos que se ajuntaram contra o Senhor. Na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Eu imagino o desespero dessas mulheres. Eu imagino a angústia dessas mulheres. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu imagino essas mulheres diante do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Moisés. Há poder no nome de Jesus. O nosso pai não se aliou. O nosso pai não murmurou. O nosso pai não fez rebelião. Mas ele morreu no seu próprio pecado. Há poder no nome de Jesus. Isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço. Ouço cadeias quebrando. Vamos lá. Isso. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Dê liberdade pro Senhor fazer Há algo. poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Que se abra o céu O teu reino. e o teu reino vem. A nossa fé. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o seu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se
Quando nós vamos embarcar numa aeronave, nós sentamos, tem as instruções para colocar o cinto. E o avião ele começa a taxiar, e ele vai até o limite da pista, e ele ganha velocidade para ele voar. E eu vejo aqui, quando essas mulheres elas se posicionam, e elas falam, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Senhor, nós não temos culpa que nós não tivemos um irmão. O Senhor nos deu irmãs, mas não deu filhos. Nós não temos irmão. Porque deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio da sua família? Porque ter tido filho. Portanto, olha que Moisés fala. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zelofehade falaram corretamente. Certamente lhe dará a processão da herança entre os irmãos do seu pai. Imagina o Senhor reconhecer. Imagina o Senhor falar: ei, aquela família lá da cidade de Cacoal, aquela família tem razão, aquele homem tem razão, aquela mulher tem razão. Se assente. Imagina o Senhor falar: Moisés, as filhas de Zelofehade, elas têm razão. Pelo comportamento de mulheres posicionadas, pelo comportamento de mulheres que não se acomodaram. Não, nós temos direito. Nós não temos direito, mas nós temos deveres. O dever nosso é chegar diante de Moisés, levar a nossa petição a ele. E se Moisés quiser levar para o Senhor, vai ser outra coisa. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite aqui. Eu vejo que muitas pessoas estão nos visitando. Talvez você veio aqui porque você precisa de um milagre. Você precisa de algo. O Senhor mudou uma lei por causa de irmãs, mulheres posicionadas. E por que você quer desistir? E por que você quer parar? E por que você quer abandonar a sua casa? Por que você quer deixar aquilo que o Senhor colocou para você fazer? Ei, o Senhor, Ele pode mudar uma lei. Talvez a lei nossa pode nos prejudicar, mas a lei que o Senhor determinou, Ele muda, Ele faz da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele falou: Moisés, as filhas de Zelofehade, elas têm razão. Elas têm razão, Moisés. Muda a lei. Muda. Só que nós se acostumamos com aquilo que é palpável. Nós confiamos naquilo que nós estamos segurando. Nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo. E nós esquecemos de olhar para o Senhor. Nós esquecemos de olhar para o Senhor e falar: Senhor, como que vai ser? Senhor, como é que nós vamos trabalhar? Senhor, como é que nós vamos fazer? Senhor, como é que vai ser os próximos passos? Senhor, será que nós temos razão? Será que nós queremos pagar um preço igual essas mulheres pagaram? De chegar diante da tenda, enfrentar todo mundo, Moisés atendendo o povo, e aquelas mulheres lá naquele portão. Eu imagino o sacerdote, os príncipes chegando e falando: Moisés, tem umas irmãs ali que está clamando, que está orando, e quer que você atenda, Moisés. Eu sei, Moisés, que você tem muita coisa, mas elas já estão há dias ali. E elas só vão sair dali quando o Senhor atender. E Moisés olha e fala: não, chama essas mulheres. E elas falam: olha, nosso pai não tem culpa. Nosso pai não se ajuntou. Nosso pai não participou disso, Moisés.
só morreu. Infelizmente nós não tivemos um irmão para poder ter direito dessa terra. Nós só somos irmãs. Mas não é justo, Moisés. Não é justo. Não é justo nós não ter parte da herança. Nós sabemos que a lei é clara. Só que nós viemos aqui. Eu imagino aquelas mulheres rendidas. Eu imagino aquelas mulheres prostradas, chorando. Mas se o Senhor levar a nossa causa ao Senhor, Ele pode mudar a lei, Moisés. E Moisés pega tudo aquilo e apresenta diante do Senhor. Apresenta tudo aquilo ao Senhor. E o Senhor fala: olha, Moisés levou o caso diante do Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofehade têm razão. Você lhe dará a propriedade como herança entre os parentes do pai, o pai delas. E passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transmita a sua herança para a sua filha. Transmita a herança para a sua filha. Transmita a herança para a sua filha. Talvez você tenha questionado a Deus. Talvez você perdeu. Talvez você nunca teve um pai presente. Talvez você nunca teve um pai que cuidou de você. Talvez você tenha recebido algo diferente agora, porque você se aproximou de uma igreja, você veio para este ambiente. As pessoas têm cuidado de você, pessoas têm discipulado. Sabe por que é importante as células? Para isso. Homens e mulheres chegam destruídos numa célula, e o Senhor transforma naqueles pequenos grupos. Só que depende só de mim, de você, de eu, e você abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. O Senhor pode me curar, Senhor. O Senhor pode mudar. O Senhor pode fazer algo poderoso. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo da tua parte, Senhor. Nós não temos parte na herança, Senhor. Eu fui adotado como filho na sua família. Eu e você, nós estávamos destituídos da glória de Deus, querido. Eu e você, nós estávamos longe da glória. O Senhor fez a terra engolir a turma de Corá, porque se rebeliou. Rebelião é pecado. Se rebeliou contra o Senhor, e a terra engoliu esses homens. E as filhas de Zelofehade fizeram questão de lembrar: Moisés, o nosso pai não participou. O nosso pai não foi engolido pela terra. O nosso pai não estava naquela rebelião. O nosso pai era um homem de Deus. O nosso pai se comportava. O nosso pai deixou um legado. Só não deixou um irmão para nós. Só deixou nós. Às vezes você olha para dentro de você e você fala: não, eu sou tão pequenininho. Como que vai? Como que nós vamos se suportar, Senhor? Nós somos um povo tão pequeno. Como que o Senhor vai fazer algo, Senhor? Como que o Senhor vai fazer algo? Talvez você tenha lutado com algumas coisas na sua vida. Talvez seja um vício. Às vezes pode ser uma enfermidade. Eu não sei. Eu só sei que o Senhor, Ele quer curar, Ele quer transformar. Essas mulheres se encheram de autoridade por causa do significado do seu nome. Qual é o significado do seu nome? Qual é o significado do seu nome? Quem é você quando está só você e o Senhor? Quem é você quando você não está com ninguém? Quem é você quando só o Senhor e você estão no lugar e só o Senhor está te vendo? Qual é o teu comportamento? É de um homem de Deus? É de uma mulher de Deus?
qual é o teu comportamento nas redes sociais? Será que você tem se enchido de autoridade? Será que seus pés não estão amarrados? Até quando vai ficar com os pés amarrados? Até quando você vai ficar deixando as pessoas te deter? Ninguém vai nos deter, porque nós temos uma morada, nós temos um lugar, e nós sabemos para onde nós queremos ir, nós sabemos aonde nós queremos chegar, porque os nossos pés não estão amarrados, nós se enchemos de confiança. Eu confio naquele que está no alto e subindo em trono, eu confio nele. Os meus pés não estão amarrados, e ninguém vai nos deter. A Tiza, o significado de Tiza é prazer. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de estar adorando o meu Deus. Eu tenho prazer de servir pessoas, porque eu servindo pessoas, eu estou servindo a Deus. Tem pessoas que acham que, não, eu quero servir os anjos, os arcanjos. Eu não quero servir pessoas. Ei, nós temos que servir pessoas. Servindo pessoas, nós vamos estar servindo ao Senhor. Eu não sei qual que é a sua necessidade nessa noite. Eu só sei que eu quero orar. E se o Senhor quiser me ouvir, se o Senhor quiser fazer cura, se o Senhor quiser se manifestar no nosso meio, Ele é Deus. E se Ele não fazer nada, Ele continua sendo Deus, porque não é aquilo que eu e você pedimos, não, meu querido. É aquilo que Ele quer, é do jeito dEle, é da maneira dEle, nada muda o Senhor. E não adianta eu e você fazer bico, e não adianta eu e você ficar empurrado, eu e você ficar murmurando, não. Se for do agrado do Pai, se for do desejo dEle, pessoas vão sair daqui curadas, pessoas vão sair daqui transformadas, pessoas vão sair daqui diferentes. Mas o primeiro passo eu que tenho que dar. Eu não sei se tem pessoas aqui nesse ambiente que quer entregar a sua vida a Jesus. Às vezes nós queremos ver um grande milagre, porque nós classificamos o milagre grande, milagre pequeno, nós classificamos. E daí nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor usou homens comuns para fazer milagres. E daí nós olhamos e falamos, não, foi para aquele tempo. E nós queremos ver um morto ressuscitar, nós queremos ver um paralítico andar. Mas o maior milagre é um homem reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma mulher que fala assim, não, eu quero me render, eu quero se entregar, eu quero viver em novidade de vida. Tem alguém neste ambiente de glória que nessa noite decide entregar a sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos se tiver. Do jeito que você está. É uma decisão, meu irmão. Minha irmã, é uma decisão. Ou eu sirvo ao Senhor ou eu não sirvo. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Isso é muito forte. Porque às vezes as pessoas ficam trazendo paliativo. Não, meu irmão. Ou eu sirvo ao Senhor ou eu sirvo ao diabo. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Não tem meio termo. Eu vi homens querendo, não pastor, eu tenho 5 homens, eu tenho 10 homens, a gente pode ir para a conferência? Não pode. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta do seu coração batendo. Ei, será que tem alguém aí que tem uma fome, uma sede pelo Senhor? Será que tem homens e mulheres neste ambiente de glória que falam, não, eu sem o Senhor eu não sou nada? Talvez tem homens e mulheres aqui que estão voltando. Talvez tem homens e mulheres neste ambiente que já fizeram muito, mas pelo um desvio. Aconteceu um acidente, pecou. Eu quero orar por vocês. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar, que quer voltar para os braços do Pai,
Eu quero que você erga uma das suas mãos. Tem alguém? Por favor, vem para cá. Eu sei que tem mais gente. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Este é o meu lugar. Este é o seu lugar. O altar é seu lugar. Estou te esperando. Eu sinto seu cheiro. Sai do seu lugar, minha irmã. Sai do seu lugar, meu irmão. Vai ter um dia que tudo isso vai acabar e nós vamos chegar diante do altar. Nós vamos chegar diante do Senhor. E o Senhor vai falar assim: servo bom e fiel, vai para cá. Vai falar para outros: eu não te conheço, arreda de mim. Eu não tenho comunhão contigo. E as pessoas vão falar: mas Senhor, no teu nome eu fiz conferência, no teu nome eu subi a montanha, no teu nome eu evangelizei, no teu nome. E o Senhor vai falar: parte de mim, não tenho comunhão contigo. Você que está com o seu coraçãozinho aí contrito, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vamos lá. Este é seu lugar. Nós queremos só o seu bem. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Isso, vem do jeito que está. Vem do jeito que está. Me lanço no fogo. Aconteceu um acidente e você pecou. Aconteceu algo e você desagradou o Senhor, e desagradando o Senhor você desagradou pessoas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você tem que sair daqui curado, meu irmão. Você tem que sair daqui curada, minha irmã. Você tem que sair daqui diferente. Nós estamos num culto. Nós estamos celebrando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso. Cria coragem, dá passo de fé. Dá passo de fé e fala: não, eu não estou nem ligando o que as pessoas vão falar de mim. Eu sirvo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso eu vou dar passo de fé. Eu vou ir até a frente, porque o Senhor, Ele vê a minha atitude, Ele vê a sua atitude. Senhor,
Homens e mulheres vieram até o seu altar. Homens e mulheres com seu coração contrito. Homens e mulheres, Senhor, vieram até a frente, saíram dos seus lugares. Vieram até aqui, Senhor, porque precisa de algo da tua parte. Mulheres talvez que foram abandonadas, mulheres que talvez foram deixadas, mulheres que talvez foram violentadas, Senhor. Homens que talvez que foram deixados à beira do caminho, homens que foram abandonados, homens que foram traídos. Mas eles decidiram vir aqui à frente, Senhor. E o Senhor pode curar, o Senhor pode tirar, o Senhor pode transformar. O Senhor pode fazer algo poderoso na vida desses homens. O Senhor quer fazer algo poderoso na vida dessas mulheres. Porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá quando tudo isso aconteceu. O Senhor viu. Talvez elas tenham questionado por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Por quê? Mas o Senhor continua no trono, Senhor. O Senhor continua no trono. Eu sei, Senhor, que nesse ambiente tem homens e mulheres que precisam de um milagre. Eu sei, Senhor, que neste ambiente tem casais que estão se separando. Eu sei que neste ambiente tem homens e mulheres que vivem na mesma casa, mas estão separados. Senhor, se o Senhor quiser curar esses casais, se o Senhor quiser transformar essas vidas, Senhor. Eu sei que tem homens e mulheres que não quiseram vir aqui à frente, mas que precisam de um milagre. Homens e mulheres que precisam de um toque. Você que precisa de um milagre, que você está aí nas suas poltronas, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Creio em ti, sim, eu creio em ti. Eu creio! Eu creio no Deus Todo-Poderoso! Eu creio no milagre! Eu creio sim! Sim, eu creio Eu creio! Eu creio sim, eu sim! creio em ti. Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. O mais próximo do altar! Deus do sobrenatural. Pode chegar, pode vir mais próximo! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. E se pediu, Ele virá! Jesus virá. Ele virá! Como chuva descerá. E se pediu, Isso! Ele virá! então clame, então grite, então chame por ele, se pedir, Isso! se pedir. Os pastores vão Jesus pôr nossas mãos! As pastoras são os líderes! Chuva descerá. Chega pra cá, irmã, vem mais perto, vem mais perto! E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. E vai chover, Vai chover! vai chover. Isso, vai chover! Abra Abra as portas! do céu. Vai chover, Senhor! Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e que se abram os céus e o teu reino venha. A nossa fé está Aonde? no nosso Deus.
que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor, talvez neste ambiente tem mulheres que têm orado para ter filhos. E o Senhor já tem respondido mulheres, Senhor, neste ambiente. O Senhor tem liberado. Mas talvez tem mulheres aqui que o desejo do coração dela é poder gerar um bebê. Eu não sei onde você está, mas para provar que ainda há Deus em Israel, o Senhor vai fazer algo poderoso aí dentro. Aquilo que a medicina falou que não podia, não tinha como. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, e Ele muda decretos, Ele muda lei, Ele muda estação. E você testemunhe depois. Eu não quero que nem você venha aqui à frente, mas para provar que ainda há Deus em Israel, para provar que ainda tem homens e mulheres de Deus na face da terra, que o Senhor possa te pegar. Manifesta, Senhor, o teu milagre, Senhor. Esses homens e essas mulheres que saíram dos seus lugares, homens e mulheres que estão separados, homens e mulheres que estão um longe do outro, que possa haver restauração, que possa haver cura, que possa haver tremor e temor. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Levante a sua voz e diga: Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará.
causa, Ele te responderá. Se manifestará. Ei, olha para mim, olha para mim. O nome daquelas mulheres, o nome delas liberou autoridade, liberou um caminho, liberou algo para elas. Por causa do nome delas, elas chegaram diante de Moisés. Só que hoje você não precisa chegar no seu nome, você não precisa chegar no nome desta igreja, você pode chegar no nome de Jesus diante do Pai. E sabe o que o Senhor disse? Aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Não, você não me ouviu não. Aquilo que disseres, aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, disse Jesus, crendo, recebereis. Você crê que o Senhor está aqui? Você crê que não tem causa impossível? Não tem causa difícil para Deus? Então vai lá, levante as suas mãos, nós vamos declarar os nomes do Senhor. Enquanto nós declaramos em adoração os nomes do Senhor, a bênção sai do céu, chega até você. Vai lá, levanta bem alta a tua voz e diz: levantamos nossa voz, crendo que é do Senhor que vem a nossa resposta, crendo que é do Senhor que vem a liberação sobre isso que precisamos, é do Senhor que vem a solução dessa causa, é do Senhor que vem a resposta dessa aflição, é do Senhor que vem a resposta da tua fé, é a convicção que estava faltando vem dele, a coragem que estava faltando vem dele, a ousadia que estava faltando vem dele, a disposição que estava faltando vem dele. Vai enquanto você adora, enquanto você libera, enquanto você declara, o Senhor está agindo, Ele está dando ordem aos seus anjos agora, o Senhor está dando ordem aos seus anjos agora, para virem na tua direção e te entregarem o que é necessário. O Espírito de Deus está se movendo nesse ambiente. Oh, aleluia! O Espírito de Deus está se movendo aqui. Que foi atendido, que foi respondido, que o Pai liberou. Dá um aplauso ao Senhor, bem forte. Comece a glorificar o Senhor, diga obrigado, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Dá a mão para quem está ao seu lado, por favor. Quantos foram abençoados hoje à noite? Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo.
Senhor, nós entregamos nossa vida ao Senhor. Pai, obrigado pelas liberações. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Pai, pela convicção, pela fé que o Senhor acrescentou a tantos. Obrigado, Pai, pelo toque do Teu Espírito, pela manifestação do Senhor. Obrigado pela cura, pela libertação, pela salvação que foi liberada aqui hoje. Pai, nós declaramos uma semana, Pai, cheia da Tua presença sobre esta casa. Cada homem, mulher, família que está aqui representada. Senhor, que seja alcançado pelo poder, pela graça, pela bondade, pelo favor do Senhor nessa semana. Que portas se abrem, que oportunidades sejam, ó Deus, alcançadas. Que Deus, pedidos sejam, ó Deus, alcançados. Que aquilo que o coração dos meus irmãos e irmãs colocaram diante do Senhor, eles já recebam a resposta, Pai, a partir de amanhã. Que ao saírem daqui, saiam com uma convicção de que o Senhor já operou, que o Senhor já fez. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada homem e mulher que está de mão dada agora. Queria que você abençoasse a semana do seu irmão, por favor. Vai, ora por ele. Ah, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã da esquerda, essa pessoa que está aqui à minha direita, abençoa, protege, declara as tuas mãos sobre ela, Jesus. Semana abençoada, semana de bênção, semana cheia da presença de Deus, em nome